Olá, queridos alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Hoje vamos para a nossa aula de número 30. Muito prazer, eu sou o professor Lucas e hoje nós vamos estudar sobre Michel Foucault e o estruturalismo. Os objetivos da nossa aula são reconhecer alguns tópicos da filosofia de Michel Foucault e identificar alguns aspectos da corrente de pensamento estruturalista na filosofia de Michel Foucault. Antes da gente continuar, não se esqueça de acessar o Google Classroom para fazer a atividade e assim computar a sua presença. Na aula anterior, nós estudamos sobre Claude Lévi-Strauss com o professor Luiz Henrique. Lá você teve uma noção sobre o que é o estruturalismo, você estudou sobre o Claude Lévi-Strauss e viu que ele fez uma antropologia estruturalista, viu que no pensamento do Claude Lévi-Strauss o conceito de estruturas elementares do parentesco é fundamental e também estudou sobre a proibição do incesto e viu que isto é muito importante para a aula de hoje. No pensamento de Claude Lévi-Strauss não há progresso, a história não segue um sentido último, não segue em vista um sentido último. Isto é muito importante para a nossa aula de hoje, porque essa é uma característica fundamental do estruturalismo. Então vamos para o exercício número 1. Em seu caderno, explique de modo sucinto o que é estruturalismo. Voltamos já.
Voltamos para a correção. Vamos ver se você acertou? Uma resposta possível seria: o estruturalismo é uma corrente de pensamento do século XX que busca identificar as estruturas nas quais os fenômenos estão inseridos, para assim explicá-los. Então, se a sua resposta ficou mais ou menos parecida com o que nós trouxemos nesse modelo, está ótimo. Então, vamos se lembrar do seguinte sobre a aula anterior, que o estruturalismo é um método de análise originário das ciências humanas. Ele começa na ciência linguística e depois ele é adotado pela antropologia do Lévi-Strauss e ele vai ser influente também na história, na sociologia, na psicologia e em diversas outras ciências. Esta linha de pensamento, que é o estruturalismo, ela coloca em questão a ideia de sujeito e de liberdade. Então, no estruturalismo, a noção de que existe um sujeito independente é questionada. A noção de que nós somos livres, de que nós somos independentes, também é colocada em questão. Vamos começar a conhecer agora um pouco sobre o pensamento de Michel Foucault. Paul Michel Foucault nasceu em 1926 em Poitiers, na França. Ele licencia-se em psicologia, isso significa que ele estuda psicologia para dar aulas de psicologia. E em 1970 ele se torna professor do Collège de France. A cátedra que ele ocupa nesta instituição se chama História dos Sistemas do Pensamento. Aqui temos duas coisas importantes. Uma cátedra é um título universitário muito importante. Quando o professor universitário alcança esse título de cátedra, ele alcança uma posição fixa e de muito prestígio na universidade. Em segundo lugar, prestem atenção no título da cátedra dele, História dos Sistemas de Pensamento. Isso já revela muito sobre o pensamento do Michel Foucault. Aqui tem uma imagem da fachada do Collège de France, que é uma instituição de muito prestígio na França, na Europa e no mundo. Michel Foucault ele foi aluno de Louis Althusser. Este pensador ele foi um economista que trouxe o estruturalismo para dentro da ciência econômica. O Michel Foucault exerceu uma forte influência na filosofia, na psiquiatria, na psicologia, história, sociologia e antropologia. E isso é muito importante a gente notar também, que ele veio ao Brasil algumas vezes. E essas indas e vindas do Michel Foucault para o Brasil trouxeram uma grande influência do pensamento francês e do pensamento do próprio Michel Foucault para o Brasil. Michel Foucault é muito estudado pelos pesquisadores das nossas universidades brasileiras. O pensamento brasileiro foi bastante impactado pela filosofia de Michel Foucault. Quem foi Michel Foucault? Michel Foucault fez uma filosofia prática, denunciando as várias formas de exclusão presentes na sociedade. Isso significa que Foucault não entendia a filosofia como um mero discurso, como um mero questionamento. A filosofia vai muito a mais do questionamento e da crítica. Para Michel Foucault, a filosofia precisa ser praticada, ela precisa ser colocada em prática. O filósofo é aquele que, além de fazer a crítica, ainda luta para que a realidade se transforme com base nessas críticas. Então aqui tem uma foto interessante do Michel Foucault numa manifestação e ao lado dele aquele senhor de idade é outro filósofo francês muito importante que é o Jean-Paul Sartre. Algumas das obras de Michel Foucault são O Nascimento da Clínica, A História da Loucura na Era Clássica, As Palavras e as Coisas e Vigiar e Punir. Então, agora vamos falar sobre um pouquinho da relação entre Foucault e o estruturalismo. Em primeiro lugar, a gente precisa combinar o seguinte: enquadrar Foucault no estruturalismo é problemático, porque num primeiro momento do pensamento dele, ele vai, de certa forma, se filiar ao estruturalismo e vai dizer que o estruturalismo é um sistema, é uma corrente filosófica importante. E já no segundo momento do pensamento dele, ele vai dizer que ele nunca foi um estruturalista e ele vai fazer uma crítica até mesmo ao estruturalismo. Então, dentre os estudiosos, é um pouco problemático a gente dizer que Michel Foucault foi um estruturalista. No entanto, a gente pode observar que existem alguns aspectos do estruturalismo na obra do Michel Foucault.
Como, por exemplo, para Michel Foucault, a história não apresenta progresso, é descontínua. Essa é uma característica importante do estruturalismo. A ideia de que a história não segue a um fim último. A história, ela é marcada por interrupções. De acordo com Michel Foucault, cada época apresenta uma estrutura de pensamento própria. E tais estruturas não seguem uma linha evolutiva. Então, a nossa história é constituída por sistemas de pensamento, estruturas de pensamento. Aí, no termo estrutura, já temos uma importante pista sobre o estruturalismo no pensamento do Michel Foucault. Então, aqui tem uma pergunta interessante para a gente começar a entender a filosofia do Michel Foucault. O que é que está por trás da nossa forma de pensar, de julgar, de agir, de ordenar a realidade que nos cerca? Já fez essa pergunta alguma vez? É uma pergunta muito importante que o Michel Foucault faz. E ele vai dizer que por trás da nossa forma de agir e de se relacionar com o mundo existem sistemas. Então essa imagem evoca muito bem a ideia de sistema, porque num sistema o indivíduo, o elemento que compõe esse sistema, não é tão relevante. O que é mais importante num sistema são as relações entre os vários indivíduos desse sistema. Aqui temos um segundo exercício, então. O que significa a palavra grega episteme na filosofia? Vamos ver se você se lembra desse conteúdo trabalhado no primeiro ano? Voltamos já com a correção.
Estamos de volta. Vamos ver se você acertou, se você conseguiu se lembrar do que é episteme na filosofia? Uma resposta possível é a seguinte: o termo episteme se refere a um conhecimento bem fundamentado, sólido sobre alguma coisa. Também é sinônimo de verdade em oposição ao termo doxa, que significa opinião. A episteme é o saber consolidado. Então, gente, lá no primeiro ano é trabalhado essa ideia da diferença entre episteme e doxa em Platão. A doxa é o conhecimento do senso comum, é um conhecimento mais como opinião, e a episteme seria o conhecimento filosófico. Essa palavra episteme vai ser bastante influente no pensamento do Michel Foucault. Então vamos lá. Epistema ou episteme é um conceito da filosofia do Michel Foucault. Vamos ver o que ele entende por esse conceito? Aqui tem então uma frase do Michel Foucault. Quando falo de epistemas, entendo todas as relações que existiram em certa época entre os vários campos da ciência. Penso, por exemplo, no fato de que, a certo ponto, a matemática foi utilizada para pesquisas no campo da física, de que a linguística, ou melhor, a semiologia, a ciência dos sinais, foi utilizada pela biologia para as mensagens genéticas. De que a teoria da evolução pode ser utilizada ou servir de modelo para os historiadores, os psicólogos e os sociólogos do século XIX. Todos estes são fenômenos de relações entre as ciências ou entre os vários discursos nos vários setores científicos que constituem o que eu chamo epistema de uma época. Então, gente, vejam só esse último exemplo que o Michel Foucault dá nesse texto. Ele fala que um conceito que surgiu lá na biologia é utilizado pelos historiadores e pelos psicólogos para explicar a realidade. Seria o conceito de evolução. Epistemas são conjuntos de relações que se estabelecem entre as ciências de uma época. Então, cada época tem a sua estrutura específica de conhecimento, a sua estrutura específica de saberes que está por trás dos discursos. Olha lá, então, essa é uma importante frase para a gente entender o que seria o epistema. O epistema é o discurso por trás do discurso. Então, por trás da nossa forma de agir, de julgar, de perceber a realidade, existem estruturas de pensamento que são próprias da nossa época. Os epistemas são sistemas de pensamento. O que é um sistema? É um conjunto de relações que independem dos elementos que coligam. Então, no sistema, o que é mais importante são as relações e não tanto os indivíduos que fazem parte dessas relações. Os discursos e práticas se apoiam nessas estruturas fundamentais do saber. Então, a nossa forma de pensar e de se relacionar com o mundo é um reflexo daquilo que são os epistemas. De acordo com Michel Foucault, a ciência que estuda os epistemas é a arqueologia do saber. Então, imagine lá a imagem do arqueólogo. É aquele que, para entender o nosso presente, ele precisa investigar o passado. E ele vai retirando camada por camada. As camadas que estão mais superficiais, ele vai retirando com cuidado para chegar àquilo que está ao fundo. Então, assim seria a ciência dos epistemas, uma arqueologia. Então, quais seriam os epistemas que ocorreram ao longo das épocas? Os sucessivos epistemas, então, né? Foucault distingue 3 epistemas que se sucederam na história ocidental. Durante a Idade Média até a Renascença, vai perdurar um epistema no qual existia uma relação mais imediata entre a palavra e a coisa que essa palavra significava. Então, o discurso, o saber da época da Idade Média, que vai até a Renascença, é um saber que tem muita relação com a vida cotidiana. As palavras e as coisas, elas não se separam nesse momento da história do pensamento. Já entre o século XVII e o século XVIII, o discurso, o pensamento, o saber, ele se distancia mais das coisas. O pensamento se torna mais abstrato. O que é uma abstração? Abstrair significa separar alguma coisa de outra, no caso, né? Então é só a gente lembrar do pensamento de René Descartes, esse filósofo que disse que a alma
ou seja, o pensamento é uma coisa e a matéria é outra. Então é nesse momento que ocorre essa abstração. O pensamento se separa das coisas, digamos assim. Já a partir do século XIX, o saber está centrado não mais naquilo que é visível, mas sim nas estruturas ocultas. Então é o momento em que o conhecimento científico, como nós conhecemos hoje, começa a preponderar. O que o cientista quer, como que o cientista entende a realidade? Ele procura as leis que estão por trás dos fenômenos. Ele procura enquadrar os fenômenos em uma estrutura. É nessa mesma época que surge o estruturalismo, inclusive. Nós queríamos entender, então, aquilo que regula os acontecimentos nesse terceiro epistema. É nesse último momento, de acordo com Michel Foucault, que o homem se torna objeto da investigação científica. Olha só que frase interessante dele. Antes do fim do século XVIII, o homem não existia, assim como não existiam a potência da vida, a fecundidade do trabalho ou a espessura histórica da linguagem. É uma criatura recentíssima a que a demiurgia do saber fabricou com suas mãos, há menos de 200 anos ou mais, e talvez seu fim está próximo. O que o Michel Foucault quer dizer com essa ideia de que o homem foi fabricado? Ele quer dizer que o conceito homem só foi possível a partir do terceiro epistema, do epistema que surge ali entre o século XIX e XX. Okay? Aqui temos um terceiro exercício. Qual é a definição mais correta para epistema no pensamento do Michel Foucault? Alternativa A é a estrutura na qual estão inseridos os discursos de um tempo? Ou alternativa B é a essência das coisas que permanece apesar das mudanças das épocas? Vamos ver se você vai acertar? Tenho certeza que sim. Voltamos já.
Voltamos. Vamos ver se você acertou o exercício? Então, qual é a definição mais correta para epistema no pensamento de Foucault? A resposta correta, então, é a alternativa A. É a estrutura na qual estão inseridos os discursos de um tempo. O Michel Foucault escreve um livro chamado A História da Loucura. E nesse livro ele fala sobre como o conceito de loucura variou no decorrer dos epistemas. Então aqui a gente tem essa imagem de um personagem do filme Iluminado, o Jack. Ele é um personagem muito importante que lembra a gente da ideia do louco. Mas o que é a loucura? O Michel Foucault pergunta, né? Então ele vai tentar estabelecer uma história do conceito de loucura. De acordo com Michel Foucault, as estruturas epistêmicas moldaram as diferentes experiências do fenômeno da loucura no decorrer da história. Então, até a Renascença, a loucura ela era admitida como uma experiência trágica. O louco, ele era o lugar do mistério, ele era aquele indivíduo no qual as pessoas viam o desconhecido. Então, isso esteve muito relacionado com o pensamento religioso também nessa época. E já entre o século XVII e XVIII, no segundo epistema, a loucura já é admitida como experiência moral. Então lembremos lá do pensamento de René Descartes. René Descartes valorizou o pensamento, valorizou a mente em detrimento do corpo. E lembremos também do iluminismo dessa época, né? Lá no pensamento iluminista, o que é valorizado? A razão. A condição da liberdade humana é a racionalidade. Só que para essa afirmação, para essa valoração da razão, foi necessário estabelecer o oposto. É isso que vai estar presente no Michel Foucault. E esse oposto seria a desrazão, a loucura. Então é nesse momento que a diferença entre racionalidade e loucura se torna mais definida, né? E essa experiência moral, ela vai se manifestar na exclusão do louco, né? O louco, ele vai ser colocado num espaço separado, né? No manicômio, ele vai ser considerado um sujeito que precisa ser normalizado. Então vejam só, existe uma relação entre o padrão e aquilo que está fora do padrão. O que está fora do padrão é o irracional. E já entre o século XIX e o século XX surge a experiência científica da loucura. É ali que o louco, ele deixa de ser um sujeito e ele passa a ser adotado como um objeto, né? Nessa experiência científica da loucura, como que o nosso pensamento tratou da loucura? A gente queria categorizar a loucura. Estabelecer os vários tipos de loucura, tentar curar a loucura através do método científico. Então vejam só, como que o conceito de loucura variou ao longo da história do pensamento conforme diferentes estruturas epistêmicas. Então, outro aspecto muito relevante do pensamento de Michel Foucault é o poder. O poder é trabalhado com muita importância no pensamento dele. E ele escreve um livro chamado A Microfísica do Poder. No pensamento de Michel Foucault, o poder não é algo que um tem e o outro não. O poder, na verdade, permeia a vida. Então, você acha que só existe poder no governo, no Estado instituído? De acordo com Michel Foucault, o poder é algo que está presente em todas as situações da nossa vida. Então, existe poder na família, na escola e na religião até mesmo. De acordo com Michel Foucault, o que existem são relações de poder nas quais todos nós estamos envolvidos. Lembra-se do conceito de estrutura, que privilegia bastante a ideia de relações? Ao nomearmos as coisas, também ordenamos as coisas. Os discursos que construímos se desdobram em uma relação entre dominado e dominante. Então vejam só, gente, no pensamento do Michel Foucault, quando a gente tenta definir o que é a loucura no decorrer da história, a gente está exercendo poder sobre a loucura,
né? É o poder que a racionalidade tenta exercer sobre o louco. Então, por trás desse discurso, para dizer que o louco é alguém que precisa ser corrigido, que o louco é alguém que precisa ser estudado, tem uma relação de poder, de acordo com o pensamento do Michel Foucault. Para Michel Foucault, a tarefa da filosofia seria, né, trazer os sistemas à luz, trazer as estruturas epistêmicas à consciência, para que a gente não fique pensando, não fique naquela ilusão de que o nosso pensamento não depende de algo que é anterior a ele. Depende sim no pensamento de Michel Foucault, depende das estruturas. Exercício número 4. Qual é a importância da análise da história da loucura no pensamento de Michel Foucault? Vamos ver se você consegue elaborar uma síntese sobre isso? Voltamos já com a correção.
Estamos de volta. Vamos ver se você acertou? Qual é a importância da análise da história da loucura no pensamento de Michel Foucault? Uma resposta possível para essa questão seria: as diferentes experiências da loucura nas diversas épocas revelam que o discurso sobre a loucura se fundamenta na estrutura epistêmica de cada época. A história da loucura mostra que há uma relação entre o saber e o poder que está presente nas práticas do discurso. Então, se a sua resposta ficou parecida com o que nós temos aqui, não precisa estar idêntica, tá? Mas se você mencionou alguns desses elementos que nós colocamos, está ótimo. Então, finalizando, nessa aula nós vimos que Michel Foucault foi um filósofo francês que exerce forte influência no pensamento atual. O pensamento de Foucault é marcado por aspectos da corrente filosófica estruturalista, como nós vimos. E esta foi a aula de hoje. Espero revê-los em breve. Até logo!